Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E depois de tantos pontes do reino com as animações da franquia do Ursinho Pooh, eu finalmente trago aqui para o canal um ponte do reino com o live action Christopher Robin, um reencontro inesquecível. Eu só quero dizer que eu também assisti as Muitas Aventuras do Ursinho Pooh, que é o primeirão lá de 1977, e a Maior Aventura do Ursinho Pooh, que é lá de 97, mas elas não são muito legais pra gente criar pontes, elas são meio xoxas assim, então eu vim direto pra cá. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora criar algumas pontes com Christopher Robin, um reencontro inesquecível. Tá, eu falei pra gente já bora criar pontes, mas é uma história um pouco mais difícil do que os dos desenhos, então eu vou gastar um pouco mais de tempo resumindo aqui primeiro. O Christopher Robin é um menino lá do Bosque dos 100 Acres que viveu muitas aventuras com o Pooh e com os demais animaizinhos de pelúcia ali, mas quando ele chega numa certa idade, ele vai para um colégio interno e aí ele tem que se despedir então de toda aquela galerinha. Ele cresce, aí ele casa, ele vai para a guerra, ele volta da guerra e aí ele começa a trabalhar em Londres numa empresa que faz malas de viagem. E o chefe tá descontente com os gastos daquele departamento e diz para o Christopher que ele precisa dar um jeito naquilo e reduzir significativamente os custos naquele fim de semana, porque senão ele ia ter que cortar pessoal, demitir uma galera ali que era subordinada ao Christopher. Não querendo fazer isso com os funcionários, ele então decide sacrificar aquele final de semana dele, que ele ia viajar com a família, com a mulher, com a filha, para trabalhar. Só que isso é o estopim para uma briga com a sua esposa. A Madeline não aguentou te esperar. Desculpa, eu fiquei preso no trabalho. Eu sei, a Catherine pelo menos avisou. E disse que vai trabalhar no fim de semana. Então não vai pra casa de campo. Bom, eu não podia dizer não. É sempre assim. E a filha, ela também começa a seguir os passos do pai e aprende com ele que ela precisa ser a melhor o tempo todo, estudar demais, então ela praticamente nunca se diverte. No fim de semana, a mãe e a filha vão de viagem lá pra casa do campo, onde o Christopher cresceu, e ele fica para trabalhar em Londres. Só que aí ele é surpreendido pelo Pooh, que aparece por lá do nada, porque ele acorda lá no Bosque dos 100 Acres, depois de uma longa hibernação, e não encontra os seus amigos e decide então ir atrás do Christopher para pedir a sua ajuda. O Christopher Robin, a princípio, acha que tá ficando maluco, né, de ver aquilo, um ursinho de pelúcia falando com ele, mas resolve então levar o Pooh de volta para o Bosque dos 100 Acres para ele conseguir finalmente focar no trabalho que ele tem para fazer. Mas nisso ele acaba lembrando como era divertido ser criança. Só que ainda assim ele tinha uma responsabilidade, né, para cumprir, então ele volta para Londres, mas ele acaba deixando para trás, sem saber, os papéis que ele trabalhou durante todo aquele final de semana ali. Ué, mas o Christopher Robin deixou esse monte de papéis? Tigrão, o que você fez? Eu tinha que abrir espaço naquela maleta para coisas importantes de verdade. Coisas para ele lembrar da gente, não essas porcarias de papéis. Mas sem eles, a Dinoia Winslow vai devorá-lo. Quando a filha descobre que o pai largou os papéis para trás e também conhece o Pooh e os seus amigos ali, ela vai junto com eles para Londres sozinha, para tentar entregar os papéis que eram importantes para o pai dela. A mãe fica sabendo através de um bilhete que a filha tinha feito essa loucura, pega o carro e vai atrás também para Londres. Aí em algum momento todo mundo se desencontra, mas depois todo mundo se encontra de novo no final. Os pais ficam aliviados pela filha estar bem, especialmente o Christopher, né, que estava sempre preocupado com o trabalho e agora demonstra uma preocupação real com a filha dele. Mas no meio disso realmente se perdeu a maioria dos papéis que ela tentou levar para ele. Ainda assim, o Christopher percebe que ele podia dar um jeito na situação se os funcionários da empresa tivessem férias remuneradas, porque aí eles iam precisar de malas, e aí eles mesmos iam comprar malas da empresa dele. Enfim, a ideia era aumentar consideravelmente o público-alvo, que não ia ser mais simplesmente os 3% mais ricos da população. O Christopher e a sua família terminam então curtindo um tempo de qualidade junto com o Ursinho Pooh e os demais animais lá no Bosque dos 100 Acres.
Resumida a história, bora agora para as pontes. Veja, desde as animações mais antigonas existe um diálogo clássico entre o Ursinho Pooh e o Christopher Robin sobre fazer nada. Eu gosto mais de fazer nada. Como se faz nada? As pessoas me perguntam, o que você vai fazer, Christopher Robin? E eu digo, nada. Aí eu vou lá e faço nada. Ah, tá. Fazer nada geralmente leva a melhor alternativa. Fazer nada com um amigo é uma coisa preciosa, assim como fazer nada com Deus, porque Ele é o nosso melhor amigo. Às vezes a gente está num momento com Deus que a gente não sabe bem o que fazer, o que falar, como orar, o que ler, enfim, a gente não sabe o que fazer, mas simplesmente você estar na presença de Deus e fazer nada já é algo maravilhoso. Ao longo do arco do Christopher aí, ele é confrontado com quem é mais importante para ele, o seu trabalho ou a sua filha. E prontamente ele responde que é a filha, mas ele se dá conta que as atitudes dele dizem o contrário. É importante a gente refletir se as nossas crenças e convicções elas estão de acordo com as nossas atitudes. Se a sua família é realmente mais importante para você do que o seu trabalho, então não despreze o seu tempo com eles por conta das suas responsabilidades no seu trabalho. Pra Madeline. O que é uma Madeline? É mais importante que sua maleta de coisas importantes? A Madeline é minha filha, então, sim, é claro, não tenha dúvida. Ela é tudo para mim. Então, por que não tá com ela? Outra ponte que eu acho interessante é que criança tem que brincar. Ao impor sobre a filha uma mentalidade de desempenho, a menina tá o tempo todo triste, cansada e ela nem sabe como se divertir. Mas o reino de Deus é dos pequeninos. Tudo que Deus criou, Ele fez para a gente poder se relacionar com Ele, entende? Para a gente se divertir junto. A gente não pode diminuir a importância disso. Nem das crianças aproveitarem a infância delas e brincar, nem da gente entender que aos olhos de Deus, nós somos suas crianças. A sua tarefa agora é ir brincar. Brincar? Ir lá fora, pisar na terra, espero que volte suja. Eu vou brincar bastante, de um jeito que ninguém jamais um dia brincou. Ou então, se divirta. Eu não sei como fazer. Vai e explore. Tenho certeza que seu pai deixou alguns brinquedos de quando era criança. Por causa da atitude dele para com o seu trabalho, a menina, a filha do Christopher Robin, entende que valia a pena sacrificar tudo para levar os documentos que eram importantes do trabalho para o pai lá em Londres. Mas o pai estava errado, né? Ainda bem que não aconteceu nada pior com a menina nesse trajeto aí, viajando sozinho, pegando trem, enfim. Aliás, tá aí outra ponte excelente. Às vezes os adultos ou os pais não querem demonstrar fraqueza ou vulnerabilidade, reconhecendo os erros e pedindo perdão. Mas se a gente não fizer isso, a gente não vai dar exemplo para os filhos e para a próxima geração do que fazer quando você erra. E aí eles não vão saber o que fazer. O Christopher explica então para sua filha que ele estava errado sobre como ele estava agindo para com a sua família, que ela era sim mais importante do que ter coisas. Querida, me enganei sobre o trabalho. Me enganei sobre tudo. Eu errei. Eu tenho sido um pai de cérebro pequeno. Eu me perdi, Matt. E quase perdi você. A frase que é repetida algumas vezes ao longo do filme, né, é que nada sai do nada. A gente precisa se esforçar para conquistar, para ter. Só que a frase do Pooh é que fazer nada leva a gente para a melhor alternativa. O que a gente aprende aqui é uma ponte com o reino de Deus que essa sociedade nunca vai dizer para você. Que o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros, mesmo que seja para não fazer nada, é mais valioso, é mais importante do que todo o esforço que você despende em conquistar as coisas pelo seu próprio mérito. Veja, nós temos um bom pai que cuida da gente. A gente não precisa ficar preocupado com as coisas como se a gente fosse órfão. Tudo que a gente precisa é desfrutar da presença dele. Lembra? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vai ser acrescentado.
E eu gosto também de como isso se aplica de uma forma muito prática e clara no final. Veja, um fim de semana inteiro focado no trabalho só ia levar ele para um resultado medíocre para a empresa e que ainda ia demitir um monte de funcionário. Mas, porque ele foca o tempo dele nos relacionamentos, ele acaba chegando numa conclusão muito superior. Ele tem uma palavra de sabedoria ali, um eureka de Deus. Outra exposição desastrosa. Eu não sei não, Ior. Depende do ponto de vista. Querida, você é um gênio! Vamos! Veja, quando você está mais atarefado, é quando você precisa gastar mais tempo na presença de Deus. Mesmo que seja para fazer nada. Porque lá você vai receber de Deus sabedoria do alto para resolver as situações do seu dia de uma forma que você nunca faria por conta própria. Para terminar, eu diria que o sentimento que o filme gera no final é um sentimento de saudade, especialmente se você assistiu esse monte de outras animações do Ursinho Pooh antes. Mas é a saudade de um lugar mágico, de relacionamentos especiais, de um bosque dos 100 acres, um jardim do Éden, saudade de um tempo que você pode realmente viver como uma criança e depositar toda a ansiedade no colo de Deus. Nós temos saudade do céu e é bom saber que Jesus é uma ponte sólida que nos garante que em breve a gente vai chegar lá. Christopher Robin, sabe que dia é? É hoje? O meu dia preferido. Meu também, pô. E essas foram as minhas pontes com Christopher Robin e um reencontro inesquecível. No mais é isso, siga o Ponte do Reino também nas redes sociais, compartilhe esse vídeo por lá com seus amigos, com seus familiares e bora criar pontes porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.